Olá, leitores! Bem-vindos à segunda temporada do Rococast, o podcast da editora Rocco. E para começar o ano de 2025, a gente vai falar sobre o assunto que não sai da nossa cabeça: Amanhecer na Colheita, o novo livro da série Jogos Vorazes. E esse episódio vai ser o Esquenta Amanhecer na Colheita. E para o nosso bate-papo, eu estou recebendo aqui o historiador Vitor Menezes e também dono da página Para Além de Hogwarts, que discute a literatura por um viés político. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Olá, Ju. Olá, ouvintes do Rockcast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente nesse podcast que eu tanto admiro e adoro acompanhar. E é sempre muito bom conversar com você, Ju, e fazer parcerias aqui com a Rocco. A gente está muito feliz com a sua participação. E, Vitor, eu acho que para a gente começar, Jogos Vorazes é frequentemente lido, né, como uma alegoria política. Quais sistemas autoritários da história a gente pode relacionar com Panem e a sua estrutura de poder? Perfeito, Ju. Eu acho que todos os leitores de Jogos Vorazes já perceberam isso, né? Que ali nós temos uma obra distópica que faz uma crítica a políticas autoritárias. E é claro que não dá para a gente dizer que Jogos Vorazes está representando unicamente um governo autoritário, né? E a sua pergunta já demonstra isso, como que há diferentes governos autoritários na história, né? Aí do século XX e XXI. E esses governos autoritários, aí eu posso nomear aqui, por exemplo, a ditadura civil-militar, que aconteceu aqui no Brasil entre 64 e 85, a ditadura argentina, a ditadura chilena. Posso nomear também regimes que a gente vai chamar totalitários, como o nazifascismo, né, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo em Portugal, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. Então, a gente tem uma série aí de regimes políticos autoritários ou totalitários que existiram no século XX, no século XXI, que trazem alguns signos em comum, né, como a perseguição aos chamados inimigos do Estado, uma marcada desigualdade social, a criação de grupos, né, sociais vistos como não pertencentes a uma elite ou que não devem fazer parte da história desse país, que são colocados à margem da sociedade, perseguidos, assassinados, a censura dos meios de comunicação, a censura da educação. Então, todos esses signos que a gente encontra em diferentes regimes autoritários e totalitários que existiram nas últimas décadas, a gente vai encontrar em Jogos Vorazes, né? A Suzanne Collins, sim, ela olha para esses regimes, pega ali alguns dos seus principais signos, não só no que diz respeito ao autoritarismo, mas também no que diz respeito ao imperialismo, né? A gente pode lembrar aí que, por exemplo, a Alemanha nazista, além de ter sido um regime totalitário, foi também um regime imperialista, ou seja, tinha assim, um objetivo de expansão territorial e de conquista e domínio de outras nações e de outros povos. A gente vai ver isso pela capital também, a forma como a capital administra os distritos e se relaciona com eles é uma relação imperial / colonial, né? Então a Collins, ela olha para esses fenômenos históricos recentes, mas ela também olha para os Estados Unidos, o seu país de origem, que, apesar de se vender como democracia, né, está longe de ser, de fato, um país historicamente 100% democrático. O país já passou por uma série de políticas autoritárias, né? Então a Suzanne Collins olha para isso também, e como ela está escrevendo uma obra distópica, a distopia tem sempre aquele intuito de mostrar para os leitores que, olha, nós não resolvermos as questões problemáticas do presente agora, no futuro a gente pode voltar a se tornar isso, ou a gente pode se tornar isso, né? Então é bem interessante, porque ao mesmo tempo que a obra Jogos Vorazes, ela se inspira em regimes autoritários ou totalitários históricos, ela faz também uma crítica aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ela permite que nós, leitores, apliquem o que está acontecendo na história em diferentes acontecimentos históricos. Então, não necessariamente a Cora estava olhando para o Brasil, mas nós, com toda a nossa experiência, a gente pode pensar sobre o nosso país a partir do que está ali. E é engraçado porque a chegada desse novo livro casa com essa nova era trumpista, né? Exatamente. É bem interessante se a gente, sempre que a gente está analisando uma obra literária, a gente também observar quem é o autor ou autora dessa obra e qual o contexto econômico, social, político ela está sendo produzida. Então é interessante que a trilogia original é escrita e publicada aí no final do governo Barack Obama, um governo que
quando é eleito, ele traz uma série de esperanças de mudanças e tudo mais, mas aí a gente percebe logo depois que a política externa norte-americana continua sendo um país imperialista e etc. Então a gente vê que há uma crítica ali, né, a esse segmento. Quando ela escreve e publica a Cantiga dos Passos da Serpente, em 2020, é no contexto da primeira ascensão do Trump ao poder. E a gente vai ver também ali uma série de alusões, talvez até na própria forma como ela constrói a figura do Snow jovem. E agora, como você bem falou, novamente a gente tem a segunda era Trump, né, talvez mais radical e mais extremista do que a primeira, e vem mais um livro aí da Susan Collins para fazer a gente refletir sobre os autoritarismos, né? E sabe o que é engraçado? Casa justamente com esse segundo massacre quaternário, né, do Hammett, que é uma fase terrível dos Jogos Vorazes, né? Sim. Para quem já leu a trilogia, né, os livros, sabe um pouco mais do que quem só assistiu os filmes sobre os Jogos do Hammett, né? Porque lá no livro Em Chamas, segundo livro da trilogia principal, especificamente no capítulo 14, a Katniss e o Peeta assistem, né, as gravações dos momentos mais importantes dos jogos que o Hammett participou. Então, quem lê o livro já sabe mais ou menos como que vai ser o final dos jogos. Quem só assistiu os filmes não tem esse conhecimento ainda. Mas o que é interessante é que, assim como o 75º Jogos, né, ele é muito mais violento do que o anterior, a gente sabe que esses jogos do Hammett também, né, o 50º Jogos. Então, a gente pode esperar aí uma carga de violência nos jogos maior do que nos primeiros jogos da Katniss e até mesmo dos jogos ali que a gente viu na Cantiga, né? Então, podemos dizer assim, então a gente pode dizer que é assim uma intensificação da violência de um sistema, de um jogo ali que já é violento, né? Acho que a gente pode esperar muito disso nesse novo livro. Ô, Vitor, e a obra da Susan Collins faz muitas referências à Roma Antiga, né? Especialmente na forma como a capital lida com o entretenimento e a repressão. Como essa inspiração histórica se reflete na série? Perfeito, Ju, você trouxe essa pergunta, né? A gente começou falando sobre os autoritarismos modernos, né? Que são aqueles regimes que vão surgir ali a partir do século XX, mas a Susan Collins, ela não está olhando só para a sociedade moderna. Como você bem falou, ela olha também para a sociedade da antiguidade, mais especificamente da antiguidade romana, né? E aí, quando eu estou falando de antiguidade romana, eu estou falando de um longo período que vai ali do século 6, 5 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Mas, especificamente, quando ela olha para a sociedade, ela olha para um período específico, que é ali o primeiro século e segundo século depois de Cristo, com a ascensão dos imperadores, em que muitos historiadores vão falar que a política romana da época era a política do pão e circo. Ou seja, você tinha ali um governo imperial, né, imperadores que governavam Roma de forma absoluta, vamos dizer assim, né, e que controlava ali vários setores daquela sociedade, ao mesmo tempo que Roma era um grande império que controlava extensões que vão de Portugal atual, a divisa da Inglaterra com a Escócia, até a atual Síria e Pérsia. Então, era um grande território sendo controlado de forma imperial. Então, as relações que Roma tinha com as províncias era uma relação colonialista, que também a gente pode ver isso acontecendo na relação capital-distritos. Mas, ao mesmo tempo, havia um tipo de entretenimento nesse período da antiguidade romana que era muito comum, muito presente na vida das pessoas, que eram jogos de gladiadores, em que pessoas escravizadas, né, eram levadas para as arenas para lutarem entre si em divertimento da população. Diferente do que os filmes hollywoodianos fazem a gente acreditar, não eram todos os gladiadores que morriam na arena. Né? Era uma porcentagem, acredita-se hoje, de 5% a 10%. Mas, mesmo assim, era uma espetacularização da violência. E era uma forma de trazer entretenimento para a população, de acordo com alguns historiadores, né? Ao mesmo tempo que você tirava os olhares da população para problemas políticos e sociais mais emergentes. Claro que isso fala muito sobre aquela sociedade, né, como que eles viam a violência, que era diferente da nossa, mas, ao mesmo tempo, é a marca da presença da violência dentro da Roma Antiga. Né? E aí a Susan Collins, quando ela vai imaginar a sua história, ela comenta isso nas entrevistas, né,
que os livros surgiram quando ela estava mudando de canais de televisão, e aí num canal estava sendo televisionada a guerra do Afeganistão e do Iraque, no outro canal estava passando um reality show, a lá Big Brother, né? E ao mesmo tempo ela tinha muito interesse pela história dos gladiadores, por filmes como Espartaco, de 1960, ela tinha muito interesse pela história, o mito do Teseu e do Minotauro, né? Que é uma lenda de que no período arcaico de Atenas, né, havia ali uma relação também colonialista entre Atenas e Creta, e aí todo ano Atenas tinha que mandar alguns jovens para Creta, onde eles eram colocados dentro de um labirinto, e lá eles enfrentavam o Minotauro e eram mortos pelo Minotauro, até que o Teseu é enviado para Creta e ele vence o Minotauro. Então a Sandra Collins, ela junta todas as referências históricas e cria ali o que a gente tem hoje como Jogos Vorazes, né? Então ela pega também esse lado imperialista, tanto da relação entre Roma e suas províncias, quanto entre Atenas, né, e Creta ali, mas também essa questão dos jogos, né, e da sobrevivência dos jogos. E ela traz isso para os livros. Então, os livros Jogos Vorazes acabam sendo também uma oportunidade para a gente aprender ou refletir sobre esse passado que está muito distante de nós, que é o da antiguidade greco-romana, né? E o que você acha que torna a distopia Jogos Vorazes assim, tão impactante em termos de crítica social e como que ela se encaixa nos dias de hoje? Pela visão assim, do novo leitor, né? Uhum. Beleza, Ju. É claro, a literatura nunca é consenso, né? Então, é claro que eu vou dar aqui minha resposta baseada na minha experiência como leitor e naquilo que eu mais gosto na série, e os nossos ouvintes podem ter outras opiniões e está tudo certo. Mas, para mim, há duas questões que mais impactam e diferenciam Jogos Vorazes de outras distopias, sejam elas jovens, adultos ou não. Primeiro, é a crítica à desigualdade social que é feita na narrativa, para além da questão do imperialismo, colonialismo, referências históricas, que eu já falei aqui, nós temos ali a construção de uma sociedade, pela Collins, que é extremamente desigual, principalmente entre distritos e capital, mas também entre os distritos, né? Em cada distrito há uma elite local que vive um pouco melhor do que aqueles que estão morando nas periferias dos distritos. E essa desigualdade social, ela reflete também na desigualdade educacional que tem entre os alunos da capital, os alunos dos distritos, né? Para quem já leu a cantiga dos Passos da Serpente, pode comparar qual que é a educação que a elite de Panem recebe, né, ali pelo que o Snow está aprendendo, e qual que é a educação que o povo recebe, como a Katniss vai receber ali em Jogos Vorazes. Então, exatamente. E nós aqui pensando em termos de Ocidente, né, pensando em termos dos Estados Unidos, que é o país sobre o qual e para o qual a Collins está falando no primeiro momento, mas também no Brasil, que a gente tem muitas semelhanças, né, com os Estados Unidos, na questão das desigualdades sociais, ainda que haja um imaginário popular de que os Estados Unidos é o país das oportunidades, é um país sem problemas, na verdade não é bem assim, né? Historicamente é um país também com uma série de desigualdades. Então eu acho que esse tema fala muito com a gente, com nós leitores brasileiros, especificamente, né? A gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista, que tem um grande nível de desigualdade social, educacional. Então, quando a gente olha ali, né, e a gente vê aquela sociedade que a elite está usando, bebendo um líquido para vomitar o excesso de comida, né, porque eles têm muita comida sobrando. E do outro lado, pessoas que não têm o básico para comer. Isso a gente consegue ver muito no Brasil, né? A gente não precisa pensar muito para lembrarmos aí de várias situações cotidianas nossas que a gente vê isso. Então, isso acho que é um ponto, né, que torna Jogos Vorazes impactante em termos de crítica social e também difere de outras obras distópicas. E o segundo ponto que eu destaco é a agência e o protagonismo feminino. Mas quando a gente vai para os anos 2000 e surge essa onda de distopias jovens, né, uma das primeiras e a mais famosa que vai dar o protagonismo para as mulheres é Jogos Vorazes. E isso faz muita diferença para os leitores, independente dos gêneros, né? A literatura, ela não é só um espaço onde a gente pode se reconhecer ali, mas ela é um espaço também para a gente reconhecer e conhecer o outro, criar empatia para o outro. Então, você ter uma protagonista feminina forte, engajada com a agência como a Katniss, ao mesmo tempo que ela se torna representativa para o público leitor feminino, porque muitas mulheres, né,
vão se ver ali representadas e vão gostar desse nova forma de representar o feminino, leitores do gênero masculino vão ter a oportunidade de observar que mulheres também podem ser politizadas, também podem participar da luta, seja de uma luta armada de resistência, seja de uma luta na arena, né? Então, os Jogos Vorazes quebra com aquela ideia essencialista de gênero, que tem muito assim no imaginário popular, de que a mulher está ligada ao cuidado, mulher é mais sensível, enquanto que o homem é o da ação e tudo mais. Isso é um mito criado, né, nos últimos séculos, e Jogos Vorazes vem e quebra, porque o Pita, ele é um homem do gênero masculino, um personagem do gênero masculino, melhor dizendo, mas ele tem uma construção ali dentro da sociedade. Ele é sensível, né? Exato, ele é sensível, ele é padeiro. Não dá pra gente mesmo imaginar que alguém que passa a vida fazendo pão vai ser um cara extremamente bom na luta e tudo mais. Enquanto que a Katniss, ela é alguém que cresce pra floresta com o pai, depois com o Gale, então ela tem todo um preparo, uma construção nela que a prepara para ser essa lutadora. Então é o que a Susan Collins fala para os leitores, algo básico que a gente discute hoje nos estudos de gênero, que não existe algo essencial, de porque você é mulher, você é A e B, porque você é homem, você é C e D. Tudo tem a ver com a construção sociocultural que você tem. Então, independente do gênero, se você é criado por uma família em que todo mundo é padeiro, todo mundo está ligado ao ramo da alimentação, não é porque você é homem que você necessariamente vai ter mais força e vai lutar melhor numa guerra ou numa arena, né? Enquanto que alguém que está sendo criado ali, treinado a caçar e tudo mais, independente do gênero, vai ter força, vai ter um maior preparo, talvez, para lutar numa guerra. Então, eu acho que esses dois pontos, né? A forma como a narrativa trata a desigualdade social, fazendo uma crítica, e a forma como ela subverte questões de gênero a partir da Katniss e do Pita, são dois pontos ali que me marcaram quando eu li a saga pela primeira vez, lá nos anos 2010, e que eu acho que continua atual para nós agora em 2025. Ô, Vitor, o Hammett, ele é um personagem que vive ali, né? Entre a rebeldia e a resignação. Como é que a trajetória dele reflete as consequências, né, psicológicas de viver nesse regime opressor? Ok, Ju. Bom, eu vou dar agora um pequeno spoiler para quem não leu os livros da trilogia principal, só assistiu os filmes, né? Eu comentei há pouco que o capítulo 14 de Em Chamas é um capítulo que mostra os principais pontos ali dos jogos do Hammett. Então, quem não leu os livros ainda vai ter um pequeno spoiler aqui agora, mas não é spoiler do novo livro, obviamente, porque já está lá na trilogia original. Mas, pois bem, lá em Chamas a gente descobre, né, que o Hammett, quando foi para os jogos quaternários ali, ele teve que lidar com um dobro de oponentes que geralmente os participantes dos jogos têm, né? A capital, ao invés de chamar ao invés de convocar, melhor dizendo, 2 adolescentes de cada distrito, eles convocaram 4. Então, ou seja, havia muito mais pessoas para você lutar contra. E o Hammett, ele ganha os jogos de uma forma que, para o Snow e a capital, ele trapaceou. Ele fez a capital de otária, né? Algo muito semelhante da forma como o Snow e a capital vai ver também a vitória da Katniss e do Pita, né? Lembrando que a Katniss e o Pita, eles fingem que eles vão comer ali aquela fruta envenenada, e aí a capital não teria nenhum vitorioso, então eles obrigam a capital a mudar as regras, vamos dizer assim. E o Hammett, ele fez algo parecido, ele usou as próprias forças da capital, para não dar muito spoiler aqui, para vencer os jogos. E isso deixou o Snow extremamente irritado, e a gente sabe, né, pela trilogia, que por conta disso, sobretudo, ou por conta disso também, ele assassinou a mãe, o irmão e a namorada do Hammett, né? Então, quando o Hammett sai dos jogos, ele traz todo o trauma de ter vivenciado essa experiência, né? E para quem leu a trilogia, sobretudo em Chamas também, né? E depois a Esperança, sabe? Como que o trauma... Como que a pessoa que passa pelos jogos fica traumatizada, né? A gente sabe ali pelo que acontece com a Katniss, com o Pita. Então nós temos aí um personagem traumatizado e que vai perder as 3 pessoas que ele mais ama, né? Então, ou seja, ele, ainda que para a capital e para os outros distritos sejam vitoriosos, o Hammett, ele se sente um perdedor, vamos dizer assim, porque ele perdeu aqueles que ele ama. E aí, como que ele vai lidar com esse trauma após os jogos? Se enfiando na bebida, se tornando
um alcoólatra, né? Então, é claro que agora no livro, provavelmente, com certeza a gente vai ter mais informações sobre como foi esse processo, mas é certo que tudo que ele perde nos jogos forma aquele personagem que a gente vai conhecer ali a partir de Jogos Vorazes. É alguém que não... E você vê que ele é um cara durão, né? Porque você vê que no Amanhecer na Colheita, a frase dele é: eles não vão usar minhas lágrimas como entretenimento. Exatamente, exatamente. Eu até anotei aqui, eu estava relendo Em Chamas, né, para o nosso podcast, e aí a Katniss, quando está vendo ali a filmagem dos jogos do Hamish, ela fala, ele era já irritável, arrogante e indiferente. Então acho que a gente pode ver isso sendo mais envolvido no personagem agora. Ô, Vitor, em A Cantiga dos Passos da Serpente, né, a gente vê ali a juventude do Snow e a construção do poder dele, né? Você acha que no Amanhecer na Colheita pode trazer essas novas perspectivas sobre os vitoriosos, como Hamlet? Sim, com certeza, Ju. Eu acho que muitos leitores podem até se surpreender com o Hamish que vai encontrar nesse livro, igual se surpreenderam com o Snow que encontraram em A Cantiga, porque aqui a gente não vai ter o Hamish de 41 anos que a gente conhece com a Katniss. A gente vai ter um Hamish adolescente, que ainda não passou por todos os traumas, né? Então, com certeza, a gente vai ter uma outra perspectiva sobre o personagem, e a partir da sua história, né, e que eu acho que é um palpite meu, eu acho que o livro vai debater muito isso, né? Como alguém pode ser vitorioso quando perde tudo na arena, né? Então, eu acho que isso vai trazer um outro olhar também dos leitores sobre o que é chamado de vitoriosos. São vitoriosos para quem? Né? Eu acho que a trilogia original já debatia um pouco isso, mas eu acho que ela vai se aprofundar muito mais agora nesse novo livro com esse debate. E a série questiona muito a ideia do heroísmo, né? O Hamlet, você acha que ele é um herói? Ou ele é um sobrevivente moldado pelo trauma que ele sofreu? Na minha leitura, ele é totalmente um sobrevivente moldado pelo trauma. Claro que para os demais personagens que viram ele vencer os jogos, ele vai ser visto como um herói, principalmente a Capital, né? A Capital vê os vitoriosos como um herói, mas essa é uma visão extremamente, como que eu posso dizer, uma visão que não está de acordo com a realidade, né? Ainda mais como a gente já sabe qual que é o futuro do Hamish, né? Com certeza eu vejo ele como um sobrevivente ali, e que talvez o último ato de coragem dele tenha sido não desistir da própria vida e lutar em favor da rebelião, né? Um ato de coragem e de vingança também que ele vai ter. E você vê, assim, que quando ele treina, né, a Katniss e o Peeta, ele tem um sentimento de vingança através dela, né? Sim, sim. Dá pra gente sentir, né, que ele passou esses 25 anos com o desejo de quando eu puder, eu vou destruir a capital, né? Um desejo que eu imagino que muitos outros vitoriosos tenham também. Então, eu acho que ele se vê muito na Katniss em alguns momentos, por isso que talvez eles tenham muitos conflitos, né? Tudo bem que a Katniss é uma personagem teimosa, mas ela tem muito dele também, ele tem muito dela. E eu acho que quando ele tem essa oportunidade, então, de se juntar com os rebeldes, ele não pensa nem duas vezes. Né, ele vai entrar de cabeça na rebelião mesmo, e se for preciso usar da Katniss e do Peeta para fazer a rebelião acontecer, ele vai fazer isso também, como a gente vai ver ali na trilogia. E, Vitor, a rebelião, né, liderada, né, pelo Distrito 13, ela pode ser vista como um reflexo das revoluções históricas, né? Como a série mostra dificuldades e contradições de uma revolução? Sim. Também no imaginário popular, muitas vezes as pessoas podem achar que toda revolução é fácil de ser feita, ou tem um final feliz. Não é bem assim, né? Para você participar de uma revolução, independente se o final dessa revolução vai ser aquilo que você almeja ou não, necessariamente você estará correndo riscos, né? Primeiro que é interessante de entender que revolução é diferente de reforma, né? Revolução é quando há uma mudança quase total das estruturas que formam uma sociedade, enquanto que reformas é quando você melhora condições de vida de algum grupo social, ou quando você muda alguma lei injusta. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Quando em 1888 os escravizados são libertados no Brasil, se acaba a escravidão, a gente não está tendo ali uma revolução, a gente está tendo uma reforma social.
né? E uma reforma bastante contraditória, porque o Estado brasileiro não vai dar nenhum tipo de suporte aos ex-escravizados e tudo mais. Agora, por exemplo, quando você tem ali a Revolução Francesa, de 1789, ou a Revolução Russa, de 1917, para pegar aí dois grandes exemplos da história contemporânea, a gente tem uma mudança estrutural da sociedade. A gente tem um grupo social tendo uma ascensão em oposição ao outro grupo que perde poder e mudanças nas estruturas políticas. Então, eu acho que isso é interessante a gente ter em mente, porque o que vai acontecer com o final ali da revolta dos distritos, né, do período da Cat, a gente tem uma revolução, ou seja, todas as estruturas sociais são alteradas. Mas que para isso aconteça é necessário uma guerra, é necessário que pessoas morram, né? Assim como aconteceu na Revolução Russa, assim como aconteceu na Revolução Francesa, independente se a gente agora, no século XXI, olhando para o passado, concorda ou não com as atitudes que foram tomadas pelos líderes dessas rebeliões, ou melhor, dessas revoluções, o fato é que muito sangue é jorrado, né? E não é só o sangue daqueles que se consideram o inimigo. E aí a narrativa mostra isso também, na minha leitura, principalmente pela morte da Prim, né? Tudo que a Katniss faz é, desde o início, para salvar a vida da sua irmã. Mas, quando existe a revolução, todas as vidas podem ser ceifadas, né? E aí a Prim acaba sendo uma dessas pessoas, né? Então, a série vai mostrar que uma revolução não começa de uma hora para outra, né? Levaram 75 anos para os distritos conseguirem se organizar, né, e iniciarem a revolução. E quando isso acontece, não acontece também de forma fácil, ou nós do lado do bem vamos vencer, todos vão ficar felizes. Não. A gente até pode questionar, né? A felicidade no pós-revolução, e se há para quem há felicidade. São questões filosóficas aí que dá para a gente refletir. E os distritos, eles são apresentados como sociedades economicamente exploradas, né? Como essa estrutura se relaciona com sistemas históricos de exploração e o colonialismo? Sim. Como a gente conversou aqui no início do episódio, né? Quando a gente pensa tanto na Roma Antiga, quanto pensar no Império Português, no Império Espanhol, no Império Britânico, ou atualmente no Império Americano, nós temos ali, né, um determinado setor da sociedade, um estado, ou um grupo, ou um país, ou um reino que serve como metrópole, né, que acaba dominando militarmente, geralmente, né, e economicamente, mas às vezes também culturalmente, um outro território. Então, essa relação, né, de um reino, estado, ou país, que comanda um outro território, inibindo as liberdades das pessoas que habitam esse outro território, a gente vai chamar de grosso modo de uma relação imperialista ou colonialista. Mas o imperialismo ele também pode ser cultural, né? Um país que tem uma influência cultural muito grande sobre o outro, também a gente pode chamar ele de uma relação imperialista. E essa é a relação que a Susan Collins cria ali entre a capital e os distritos. E aí, além de ser uma relação imperialista, /colonialista, tem a questão do autoritarismo que a gente já discutiu aqui, né? Então, se numa relação metrópole-colônia já há uma série de violências, e imagina então quando essa metrópole governa esses países a partir de uma lógica autoritária, né, em que a população dos distritos não tem liberdade de circulação, não tem liberdade de produzir e consumir seus próprios alimentos, então tudo está sob o controle da capital. Então a gente pode dizer que a gente tem aqui até um governo totalitário em Panem, né, já que eles estão dominando todas as esferas da sociedade ali daquele país. Ô, Vitor, você acha que o Hammett poderia ter sido um líder assim, mais ativo na rebelião se a história tivesse tomado outro rumo? Olha, eu acho que não, Ju, mas pode ser que eu fale uma bobagem aqui agora, porque ainda não li o novo livro, né? Eu acho que a forma como a Collins construiu o personagem, né, e a participação dele na revolta, depois na Revolução, está muito conectada com esse passado dele, com tudo que ele perdeu. E aí eu fico pensando, se talvez ele não tivesse perdido as pessoas que ama, né, ou talvez ele não tivesse sido um tributo, será que ele se importaria com a rebelião da mesma forma? Né? Talvez não, ou será que talvez não, né? Então eu acho que a forma como a Collins construiu a história dele, e é o que eu estou esperando agora ver mais sobre isso no livro, mas eu posso estar errado, é que justamente ele tem o papel que ele tem, ele age como ele age,
na Revolução por conta desse passado, por conta do que aconteceu ali nos Jogos Quaternários que ele participou. E, na sua opinião, quais temas políticos e sociais você acha que ela pode aprofundar em Amanhecer na Colheita? Eu acredito que ela vai novamente tocar no tema da desigualdade social, né, com certeza, no tema do totalitarismo também. Aqui nós vamos ver ainda um jovem presidente Snow, né, está ali 25 anos mais jovem do que na época da Katniss, então eu acredito que ela vai trazer novos debates sobre a questão totalitária da capital, ou barra autoritária, sobre essa relação imperial, né, entre capital e distrito. Então, ou seja, temas que já estão nos livros até então, eu acredito que eles vão estar novamente de alguma forma neste novo livro. Né? Afinal, ela está ainda falando sobre um mesmo problema ali, ambientando a história nessa mesma sociedade que a Panem ali, né, é totalitária. Mas eu acho que também, por meio do personagem, eu acho que ela vai poder trazer novas abordagens acerca de relações afetivas, de relações familiares. Eu acho que ela vai poder trazer também novas abordagens sobre como as sociedades espetacularizam a violência, né? Então nós temos um outro tipo de jogos aqui acontecendo. Então, a gente sabe que foram extremamente violentos, né? Mas como que ela vai mostrar essa violência? Então eu acho que aí ela vai trazer algumas questões novas também para a gente, e eu acho que ela vai fazer a gente questionar muito sobre o que é ser herói e o que é ser vitorioso. São meus palpites aí. São duas coisas diferentes, né? Como Exatamente. A gente já viu na cantiga, né? Exatamente. Ô, Vitor, Jogos Vorazes impactou uma geração inteira, a gente sabe, né? A nossa geração. Como essa nova geração de leitores pode interpretar a saga de forma diferente do que a gente interpretou lá atrás? Quem for começar ali agora? Isso é muito interessante que você traz, João. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas e nos clubes de leitoras que eu medio, que toda leitura é uma nova leitura. Né? Mesmo que eu tenha lido o livro um ano atrás, vai ser uma nova leitura, porque eu sou uma nova pessoa, eu adquiri novos conhecimentos, estou em contato com novos acontecimentos ao meu redor. Então, ler Jogos Vorazes em 2010 e ler Jogos Vorazes em 2025 traz uma série de mudanças. Quando eu comecei a ler Jogos Vorazes em 2011, se não me engano, foi antes de saírem os filmes, logo que chegou no Brasil, 2011 ou 2012. Naquela época, governos autoritários, ditadura, parecia ser algo do passado nosso, enquanto leitores brasileiros, vou falar aqui, né? Então, claro, eu estava ali na minha graduação de História, já tinha feito disciplinas sobre regimes autoritários, totalitários, mas era sempre o passado. A gente estava vivendo ali uma época em que parecia que o Brasil estava indo cada vez rumo a uma melhor democracia, né, a uma quebra e luta contra as desigualdades sociais e tudo mais. Esses últimos 15 anos mudaram muita coisa, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Eu acho que hoje, 2025, a gente já sabe melhor do que a gente sabia em 2010 como reconhecer um governo autoritário, como reconhecer um governo fascista, como reconhecer os perigos do autoritarismo e do imperialismo. Então, seja o leitor que vai ler pela primeira vez agora a série, seja aquele que já leu no passado e vai voltar agora para ler O Amanhecer na Colheita, são leitores que trazem essas novas vivências. E talvez, ao ler o livro, dessa vez pareça menos que esteja lendo uma distopia e mais um livro sobre o nosso presente. Eu já senti isso em 2020, quando eu li A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Né? A gente estava vivendo ali no auge da pandemia, governo Trump, governo Bolsonaro e etc. E conforme eu ia lendo, parecia que era uma alegoria, uma representação do momento que a gente estava vivendo. Diferente de quando eu li Jogos Vorazes, que eu conseguia separar mais e falar, não, isso aqui é referências históricas, é o que pode acontecer no futuro, mas tem pouco a ver com o presente. Ainda que tivesse, só que por eu não ter vivenciado determinadas experiências históricas, eu não conseguia entender da mesma forma que eu vou entender em 2020. Então eu acredito que, né, claro, cada leitura é uma nova leitura, literatura nunca é consenso, então diferentes leitores terão diferentes experiências e interpretações de uma obra, mas eu acho que é uma grande probabilidade, um grande número de leitores brasileiros, assim também como estadunidenses, lerem Amanhecer na Colheita à luz dos acontecimentos recentes e talvez até compreenderem melhor as críticas que a Susan Collins coloca na narrativa.
Perfeito. E para finalizar, o que a gente pode esperar, né, do impacto de Amanhecer na Colheita na franquia e no público? O que você acha que vai acontecer? Bom, em termos de franquia, a gente já sabe que vai vir aí um novo filme, né? Já foi confirmada a adaptação, o que eu acho maravilhoso. Assim, eu gosto muito das adaptações da série. Eu espero que Amanhecer na Colheita não seja o último livro da saga que a Susan Collins publique. Né? Eu lembro que quando saiu a Cantiga e foi divulgado que ia ser sobre o Snow, muitos fãs reclamaram, porque o Snow, a gente quer ver a história do Hamish e tudo mais. Pois bem, a Susan está dando a história do Hamish para nós leitores. Mas eu, por exemplo, adoraria ter a história do Finnick, por exemplo. É um personagem que eu gosto muito e que eu queria muito conhecer mais sobre como foram os jogos dele, como que a Capital usou, né, o Finnick, o corpo do Finnick depois a seu favor. Então eu queria conhecer mais essa história. Então eu espero que em termos de franquia, né, e eu tenho certeza que o livro vai se tornar um best-seller, eu espero que isso abra portas para mais livros sobre essa saga escrito pela Susan Collins. E no público, eu espero que seja mais uma oportunidade, e aí vou falar novamente como leitor brasileiro e para os leitores brasileiros, que seja mais uma oportunidade de a gente refletir sobre os problemas da sociedade atual, né, e da gente refletir e pensar bem em quem a gente vota. Afinal, nós ainda somos uma democracia no Brasil, nós ainda temos o direito de eleger, né, os nossos representantes, e ano que vem nós teremos novamente eleições presidenciais. Então eu tenho uma pontinha de esperança que seja um livro que permita aos leitores refletir, né, acerca das suas escolhas aí políticas e tudo mais. Perfeito, Vitor. Quero te agradecer muito por esse bate-papo sobre Amanhecer na Colheita e acho que a gente conversa mais sobre esse assunto, né? Sim, com certeza. Sim. Eu estou mega ansioso para ler o livro. Eu li só um trechinho do primeiro capítulo que vocês da Roku divulgaram no Instagram. E aí, quando eu terminei aquele trecho, já fiquei, meu Deus, eu preciso de mais. Então, estou ansioso aí para o dia 18 de março para ler o livro. E estou aberto para, caso vocês queiram marcar novos lives, podcasts, a gente falar mais sobre o livro, eu vou adorar. E aí, eu queria já deixar um convite, Ju, se for possível, claro. que eu tenho um clube de leitura online, por assinatura, chamado Liter Histórias. E agora, no mês de abril, o livro que nós vamos ler e discutir é O Amanhecer na Colheita. Então, eu já vou aproveitar aí que o livro sai dia 18 de março. Então, quem quiser ler o livro junto comigo e com o meu grupo de clube de leitura, acesse o site www.clubedeleitura.literhistorias.com.br e venha participar da leitura conjunta em abril. Ai, Vitor, muito obrigada. Com certeza a gente vai participar também. Então, leitores, Amanhecer na Colheita, lançamento mundial no dia 18 de março. O livro já está em pré-venda. Provavelmente, quando esse podcast for ao ar, vai faltar só uma semana para o lançamento. A gente espera muito que vocês gostem. E essa também é a nova temporada do Rococast. A gente vai debater vários assuntos durante o ano. Então é isso. Obrigada, Vitor. Obrigada, leitores. Um beijão. E até o próximo episódio.